Aí, vamos lá, Paulinha, é com você, garota, agora. Vamos lá, durante essa madrugada, José de Abreu, ator brasileiro José de Abreu, foi parar nos assuntos mais comentados do Tweets. E aí, por quê, hein? Tá até agora, Edgar, porque rolou uma É o Sarney que ele tá imitando. autoproclamação Parece o de Sarney. presidente do Brasil. O Ele se bigode é do Sarney, meu. Presidente do Brasil, temos aí o print desse grande momento. E ele foi lá e escreveu: a partir de hoje eu sou o autodeclarado presidente do Brasil, igual fizeram na Venezuela. Lula está nomeado chefe da Casa Civil, Militar e Religiosa do Brasil, Edgar. E não foi só esse tweet, querido, porque a gente teve todo um despacho desse presidente que aconteceu durante... Todo um thread. Durante horas. Toda uma thread aí. Então, tivemos a foto com a faixa, o look da posse, que também foi algo que ele postou, com a sua touquinha. Não tem aí, Bruno, pra colocar o look da posse? Aí, ó, o look da posse, José de Abreu fez essa produção. José de Abreu, boina, tá proibido até 2030. Aí ele Crime começou fashion. a falar das suas exigências, né? Claro que começou, então, com a libertação do Lula, seguida da prisão do Moro, né? Então eu autodeclamo presidente do Brasil, exijo que Lula seja solto para assumir o Ministério dos Justos. Vários empregos pro Lula estão rolando aí nos despachos do presidente José de Abreu. Aí, outra coisa, Moro será declarado traidor da pátria e terá a mesma sentença que deu a Lula multiplicada por 10. Passará o resto da vida na cadeia fazendo PowerPoint com o Dallagnol. Aí também, visando o quê? Apoios internacionais, a gente teve aí vários contatos do presidente com pessoas de outros países, também o ato de mudar a capital do país para o Nordeste, a transformação de Brasília numa cidade turística, onde todos os brasileiros poderão brincar de deputados federais, senadores e ministros do Supremo sem direito a voto. Veja que coisa. Ele também deu poder de voto duplo para negros, indígenas, LGBTs e mulheres, entre outras minorias, Edgar. Como vice, ele escolheu Maria do Rosário, a quem ele diz aqui, a mulher que enfrentou o Bozo cara a cara. Tem muitas outras medidas aqui que foram despachadas aí por José de Abreu. Inclusive, ele escalou todo um ministério, gente. Ele não nomeou o Caio Coppola pra alguma coisa? Caio Coppola não ficou com nenhum ministério. Ele não está em nenhum ministério. Coppola foi extraditado. Ele ainda não saiu essa lista, mas não, eu já... talvez esteja lá. Auxiliar do PowerPoint. Na verdade, assim, eu relatei as ameaças, né, para as autoridades públicas. Elas falaram que não eram tão graves, então eu fui me exilar na Europa. Você não foi pra Cuba? Não. Teve tempo de falar do hino nas escolas. O presidente José de Abreu disse que iria proibir o hino para maiores de 18 anos. Disse aqui que o hino nacional só será cantado por iniciativa dos brasileiros em qualquer tipo de solenidade, sendo proibida sua obrigatoriedade em todo o território nacional. Veja bem. E acabou demitindo o atual ministro da Educação por idiotice aguda. Também confirmou aqui o Estado laico. Enfim, tem um ministério extenso, tá todo escalado. Primeiro dia de governo. Quantas Você ações, acredita? É muita gente aqui. Ministra das Relações Sociais, a Lola Aronovitch, que é professora da UFC e feminista. A gente teve também aqui, Essa nota olha, o acaba, Suplicy, ministro do Bem. Eu não sei, eu sei que no fim do dia, no fim de tudo isso, o que é que o nosso presidente postou? Ser presidente cansa. Aqui no exílio já são 4h54 da manhã. Amanhã tem mais. Boa noite, meu povo. Seu presidente não os decepcionará. Avante. O Brasil ao lado de todos, nem acima, nem abaixo. Nossa bandeira jamais será laranja. E fechando com meus caros concidadãos, vamos dormir. Amanhã será um dia de luta para incrementar a presidência. Boa noite, fiquem em paz. E se der, façam sexo antes, Edgar. Caramba, hein? Olha só. Foram então. muitos despachos. Tudo isso em algumas horas de governo. Você né? viu? Que brisa. Bom, pelo menos dessa vez teve um pouquinho de humor, né? A única coisa chata é que de tudo que ele poderia falar sobre a Venezuela, né? Usando aí a sua popularidade, né? E o seu talento como ator, né? Exclusivamente, ele poderia ter emprestado aí para a causa dos direitos humanos, né? Quem melhor definiu a reação dos socialistas e dos progressistas à crise humanitária e à violação dos direitos humanos na Venezuela foi a nossa colega Vera Magalhães, né? Ela usou a expressão, ela disse o seguinte, é o apagão moral da esquerda, apagão moral. Só que esse conceito ele não se aplica ao Zé de Abreu, na minha opinião, porque para que algo se apague é preciso que ele esteja aceso, né, em primeiro lugar. E do ponto de vista moral, o Zé de Abreu é literalmente o Zé do Breu,
né? O breu, a escuridão total. Essa escuridão ideológica que aprisiona a ponto do cara cuspir numa mulher num restaurante por divergência política. Então, enfim, que ele continue aí tendo seus rompantes aí de humor, mas de vez em quando seria legal ele prestar solidariedade a toda a população venezuelana que passa fome, tem seus direitos perseguidos por um governo tirânico.